Boa noite,
para todos vocês, tiro o meu chapéu. Uma valsazinha de Dmitri, valsa número 2, quem quiser assistir com mais perfeição. Eu nunca, jamais me cansarei de divulgar o MEAC. Um momentinho. Buscar aqui uma posição. Eu gostaria de divulgar mais uma vez o MEAC. Missionários para a Evangelização e Animação de Comunidades. O MEAC é uma associação de leigos fundada em 1972, que tem como inspiração o apóstolo São Paulo e como finalidade a evangelização e a animação de comunidades missionárias. Diante das novas realidades, o compromisso específico do MEAC é despertar e preparar lideranças para o serviço pastoral da Igreja Católica e a animação cristã da sociedade. Reunidos em núcleos, os membros do MEAC estão presentes em diversas regiões do Brasil e na África, Guiné-Bissau, por exemplo. Em Dias d'Ávila, Bahia, o MEAC atua desde 1993, tendo como sede o Centro de Evangelização Jesus Redentor. Dados cadastrais e contatos. Razão social. Associação de Promoção Social e Comunitária Jesus Redentor. Tem aqui o CNPJ, o endereço que fica a Rua 15 de Novembro, número 186, Garcia Dávila, ou Dias Dávila, como quiserem. O CEP é 42.850-000, Dias Dávila, Bahia. O Instagram, @bonsamaritano.of. E-mail, bonsamaritano.dd@gmail.com. Telefones 71 98148-6556. WhatsApp e 71 996330341. Pix 048-836-325-04 ou 098
424 115-91. Vou repetir o Pix para que fique bem claro. 048 836 325-04 ou 098 424 115-91. Eu falei que próxima live falaria desses falsos profetas. O momento, eu acho, não queria fazer isto hoje. Eu quero fazer só abrir um parêntese aqui, que vocês que são meus conterrâneos, meus amigos, tenho muitos amigos conterrâneos, de que vocês podem doar o quanto vocês quiserem. Eu não faço parte dessa parte financeira. Porque às vezes algum amigo meu, conhecido, pode dizer, pô, Misael vai saber quanto foi que eu dei, quanto foi que eu não dei. Não, meus amigos, eu não tomo conhecimento de nada. Isso cabe à administração do MEAC. Não me interessa. Através de amigos meus, amigo meu, conterrâneo, falam que eu sou um padre pinguço. Primeiramente dizer que eu não sou padre. Eu estudei, tinha um apelido de padre, na época em que estudava no seminário, porque as pessoas me viam de batina e só me chamavam padre, né? Mas não sou padre, entendeu? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que eu soube também que corre o boato na minha terra que eu estou quebrado, que eu quebrei. Eu queria dizer para essas pessoas que eu nunca tive preocupação com dinheiro nem com riqueza. Mas Deus disse, Jesus disse, olhai primeiro para o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Se eu possuo, ou se eu possuir alguma coisa, devo lhes dizer que é porque Deus me abençoou. Todos meus conterrâneos sabem, apesar de eu ter nascido numa classe média, todos sabem, eu sou filho de um sapateiro, Moisés Araújo, e graças a Deus eu fui analista de sistemas por 40 e poucos anos, e Deus abençoou o meu trabalho e me deu a oportunidade
de possuir alguma coisa na vida. Graças, primeiramente, a Deus, segundo, aos padres que me educaram, e, em terceiro lugar, ao meu trabalho. A minha inteligência, sobretudo, e o meu trabalho. Como programador, até atingir o ápice de analista de sistemas. Foram 40 e poucos anos. Mas eu não sou merecedor de nada. Quis Deus que eu tivesse alguma coisa. Digo a vocês que eu não estou quebrado. E não estou fazendo campanha nenhuma para mim. Não tenho nada, eu não tenho conhecimento de nada. Portanto, vocês, amigos meus, sobretudo conterrâneos, podem doar. Não vou ficar sabendo, fulano doou tanto, cicrano doou tanto, Beltrano doou tanto. Não, eu não vou ficar sabendo e não quero. A minha participação nesta entidade será simplesmente levar o conhecimento da teoria musical como voluntário, porque todos lá são voluntários, e levar também, fundar um coral para angariar crianças e jovens para o movimento ecumenista. Pode ser crente, pertencer a outra religião, e não a católica, não há essa distinção no MEAC, e também não existe valor estabelecido. Vocês podem doar de R$1, de R$2, de R$5, de 10, de 20, quanto vocês puderem doar. Agora, eu pediria que vocês permanecessem fiéis a essa contribuição. Cada mês, você grava o Pix dessa entidade, que se chama MEAC, e doasse. Porque, vejam bem, é um complexo, né? A entidade tem um complexo onde tem salas de aula, onde tem sala de jiu-jitsu, tem a capela, onde as pessoas frequentam, e nada é cobrado, minha gente. E eu fiquei triste, eu fiz uma visita ultimamente, eu tinha uns 30 anos, não existia o MEAC, e eu fiz uma doação para o meu diretor de seminário naquela época. Eu fiz uma doação, e a partir dessa doação, ele construiu todo esse complexo. Então, vocês podem perceber que é uma entidade séria, sem fins lucrativos, e que eles mantêm, mas eu reparei que está precisando de reforma. Está precisando de reforma para a gente ter um ambiente de trabalho saudável, né? Então, eu encarecidamente, eu peço a vocês a ajuda de vocês. Eu também gostaria de falar sobre a ONG Love for Life, que significa Amor à Vida, fundada por Vaniame,
Vaniame, ela tem esta ONG que presta serviço a crianças carentes, ensinando o inglês. Ela já esteve por 2 vezes como voluntária no Haiti. Ela, 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 ela comandava um alojamento com mais de 2.000 mulheres no Haiti. Quando houve aquele terremoto que morreu Nilza Arnes, não é? Que era a irmã do arcebispo, me foge agora o nome, mas ela morreu nesse terremoto e ela estava lá. Então, Vaniame, ela presta serviço a 11 comunidades, aqui em Salvador, em vários bairros, os mais pobres e mais perigosos daqui de Salvador. Tanto que, às vezes, no começo, ela tinha dificuldade para entrar nessas comunidades. Ela leva comida, cadeiras para os alunos estudarem, farda. Ela, a princípio, tinha que ser acompanhada por policiais. Mas hoje ela já ganhou a confiança dos chefes do comando, né? Dos milicianos, desse pessoal que vocês devem saber que existe na favela, traficantes, etc, etc. Hoje ela já entra tranquilamente, todo mundo já sabe que ela está ali só para prestar o bem, só para fazer o bem à comunidade, e por isso já não importunam mais ela. Porém, ela ainda dá aula nos centros militares, né? Ela se utiliza dos espaços militares e ela desenvolve esse trabalho. Eu quero voltar a repetir uma coisa. Aquele que me conhece pessoalmente, meus conterrâneos, não tenham receio de dar quanto vocês quiserem. Eu não vou estar tomando conhecimento de nada. Que às vezes, pô, Misael, eu vou dar 5 reais, vou dar 10 reais. O que é que Misael vai dizer? O que é que vai pensar? Não, eu não me envolverei nessa parte. Agora, quando eu estiver com o coral, a gente cantando em latim, em inglês, em português, aí eu postarei para vocês. Eu acredito que vocês vão adorar de ver que será fruto, esse trabalho será fruto da colaboração de cada um de vocês. Ficou claro? Não existe valor estabelecido. Eu, então, vou partir agora para o assunto que eu disse que eu acho que eu já estou até atrasado nesse assunto, apesar de que eu já venho, de certa maneira, comentando sobre estas igrejas evangélicas, sobretudo as neopentecostais. Mas vou citar alguns fatos vividos por mim. Ou fatos vistos no YouTube. Qualquer coisa que eu disser,
Você pode procurar e ver se eu estou mentindo ou se estou falando a verdade. Porque eu não estou inventando nada. Eu, em primeiro lugar, eu gostaria, muito embora falei no vídeo anterior, mas nunca é demais a gente repetir determinadas coisas. O meu propósito maior é despertar. É despertar os meus amigos mais simples e mais humildes para a verdadeira palavra do Evangelho. Então, eu vou começar com o mito da caverna. Eu acho que ainda se aplica. Platão viveu no ano 320 antes de Cristo, se não me falha a memória. Mas que é atual ainda hoje. Pode se aplicar nesses dias que estamos vivendo. Platão denominou que seria o mito da caverna. Portanto, é uma história que ele criou para exemplificar o quanto nós estamos cegos, o quanto nós ainda estamos sendo usados, utilizados como escravos. Eu tenho muitos amigos na minha região de Ipirá. Não queria dizer o nome, mas já disse. Está dito. Que são pessoas inteligentes. Eles não têm leitura. Talvez não saiba nem escrever seu próprio nome. Mas tem inteligência. Tem razão crítica. Que eu chamo isso diretamente. Você abrir sua mente. Não precisa você ter leitura, não. É só você ver os fatos. É só você ver os fatos. E qualquer pessoa é capaz de fazer isso. De ver, observar o que está acontecendo com o nosso país. Então, o mito da caverna, resumidamente, quer dizer o seguinte: segundo Platão, criação dele, e diga-se de passagem, um dos maiores filósofos que já existiu em todos os tempos. Foi aluno de Sócrates e tudo o que conhecemos hoje de Sócrates, através da República de Platão, um livro onde existe vários diálogos
entre eles, Sócrates e seus alunos, ele conta a seguinte história. Existiam várias pessoas que desde que nasceram viviam dentro de uma caverna. Você, mais simples que seja, você vai entender essa história que eu vou contar minuciosamente. Só é você prestar atenção. Então, desde que nasceram, viviam acorrentados dentro de uma caverna. Acorrentado nos pés, e eles não tinham nem possibilidade de olhar para um lado ou para trás, de uma forma que deixavam eles completamente inertes, só olhavam para a frente. Atrás deles existia uma fogueira que iluminava a caverna. E as pessoas que passavam por frente da caverna, esta fogueira refletia a imagem dessas pessoas passando de frente da caverna. Então, o mundo deles, dessas pessoas acorrentadas dentro da caverna, era um mundo de imagens. Aí um passava, eles já tinham tinha uns que conheciam mais, outros menos. Vai passar fulano assim, uma sombra assim, assim, assim. Viviam vendo só sombras, sombras, sombras. Nada de real. Tudo sombra. Porém, teve um deles que abriu a sua mente, sua consciência, e disse: não é possível que a vida seja só sombra, só isso que nós vimos na parede da caverna. A caverna era íngreme, você tinha que subir a uma altura extensa. Porém, eles eram mal alimentados, dentro de uma caverna, fracos. Não tinham resistência para vencer aquele obstáculo, que era sair de dentro da caverna e ver o que existia do outro lado, fora da caverna. Um deles despertou a consciência e começou a subir. Se desvencilhou da sua algema, da sua corrente, e começou a subir. Mas ele era tão fraco. Não se alimentavam direito, comiam o que davam a eles, mas não comida suficiente para serem fortes. Então ele começou subindo, 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 chegava no meio do caminho, ele não aguentava subir e caía de volta na caverna. Mas ele insistiu.
Ele disse, não, eu tenho que chegar lá em cima. Eu quero ver o que é que existe fora dessa caverna. Tentou de novo. Subiu mais um pouco. Mas daqui a pouco ele cansou e despencou de novo na caverna. Até que, um dia, ele conseguiu chegar ao máximo, sair da caverna, literalmente, saiu da caverna. Quando ele saiu, os olhos dele, ele olhou para o sol e não aguentou. Não aguentou olhar o sol, aquela claridade, ele não tinha costume com aquilo, mas aos poucos ele foi abrindo os olhos e foi se acostumando com a claridade do sol. E aí ele começou a perceber que existia um mundo completamente diferente do que eles viviam dentro da caverna. Ele pôde ver o sol, ele pôde ver as árvores e se admirar. Ele pôde ver sua própria sombra. Antes ele só via a sombra das pessoas que passavam. Então ele começou a ter outra mentalidade, outra compreensão do mundo. E para Platão, no mito da caverna, o sol simbolizava, era o símbolo da sabedoria. Porque, como vocês sabem, a filosofia é a busca pela sabedoria. Então, ele ficou tão extasiado, com tanta beleza. Imagina você sair de uma caverna onde só via sombras refletidas na parede e de repente você se dá com um mundo completamente diferente do que você era acostumado a ver. Mas ele não foi egoísta. Poderia ele ficar lá, ora, os colegas estão lá, estão felizes lá na caverna, deixa eles lá. Eu aqui estou vendo coisas esplendorosas, magníficas. Deixa eles lá. Mas não, ele não fez isso. Ele disse, não, eu vou voltar para a caverna e vou mostrar, vou falar com meus companheiros quanta beleza existe fora da caverna. E assim ele fez. Desceu tudo, toda a ladeira até chegar à caverna e começou a explicar para os seus companheiros a beleza que existia fora da caverna. E, naturalmente, os colegas dele, os amigos, os companheiros, não acreditaram nele e queriam até matá-lo, achando que ele estava iludindo aquelas pessoas. Mas, por muita insistência, ele terminou convencendo os seus companheiros
acompanhar ele para libertá-los daquelas correntes, daquela escuridão, daquele submundo no qual viviam. E desvencilharam todas as suas correntes, e ele foi, como ele já conhecia o caminho, como ele já estava preparado, ele pegou na mão de um, o outro pegou na mão do outro, pegou na mão do outro, fizeram uma corrente humana e subiram, até chegarem para fora da caverna. E todos, assim, se livraram da caverna, da obscuridade, daquela mesmice que existia dentro da caverna. Este é um exemplo que eu faço um paralelo com o que está acontecendo com os nossos irmãos que estão por que não dizer dentro da caverna, nessas igrejas fundamentalistas, dentro dessas igrejas que têm por base a teologia da prosperidade, da riqueza, do dinheiro, do carro bonito que o pastor tem, do anel que vale $5.000 em Malafaia, da roupa importada, porque eles acreditam que eles, seguindo aquele pastor, esses fariseus hipócritas, eles também um dia alcançarão o reino dos céus. Não é brincadeira minha, não. E não é mentira. Eu já ouvi a pregação de um pastor vendendo apartamento no reino dos céus. E vocês devem saber muito também. O Edir Macedo prega que se você doar a sua casa, você terá garantido um lugar. Porque Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. E as pessoas levam isso ao pé da letra. E eles se aproveitam justamente dessa ignorância, dessa estupidez do povo simples e humilde. E estão vendendo apartamentos no reino dos céus. E estão prometendo que se você não der a oferta, você vai para o inferno. Eu acho que você já ouviu tudo. O que é que precisa você fazer? Eu lhe pergunto. O reino dos céus, ele já está entre nós. Sabe quem disse isso? Jesus. O reino dos céus já está entre vós.
Mas eles querem dizer que o reino dos céus está lá no lugar, no cosmos. Sei lá, Beethoven dizia que estava acima das estrelas, mas Beethoven era do século XVIII, de 1700 e alguma coisa. Claro que Beethoven, a religião, né? Da Idade Média, antes até mesmo o Iluminismo, de 1800 e alguma coisa. Então, antes se pregava a própria igreja, não tinha a Bíblia para todo mundo. A partir de Lutero foi que todo mundo teve acesso à Bíblia, mas a Bíblia pertencia só aos padres. Só os padres tinham acesso à Bíblia. Eu não sou filósofo, muito embora fiz 2 anos de filosofia, eu fiz diversos cursos. Porém, eu desde criança, lá quando eu era criança, meus 10, 11, 12 anos, né? Eu tinha uma pergunta que não saía da minha cabeça. Eu pensava comigo, como é que Deus sabe tudo o que a gente faz? Eu me fazia essa pergunta desde criança. Tudo era pecado, porque Deus estava vendo tudo. E realmente, Deus é onisciente, é onipotente e omnipresente. Em latim, omni quer dizer o todo, o tudo. Mas até então, eu fazia essa pergunta. Tudo bem, ele é omnipotente, ele é onisciente, ou seja, tem consciência de tudo, tem o poder de tudo, está presente em tudo, mas de que forma? Depois de adulto e depois de algum conhecimento, eu fui raciocinar. Eu digo, só tem uma forma de Deus ver tudo que eu faço. Sabe qual é? É que Ele está dentro de cada um de nós. Por acaso, você sabe o que o seu filho está fazendo na rua? Você não sabe. Você não está nele. Fisicamente, sim. É osso dos meus ossos, sangue do meu sangue, carne da minha carne. Mas eu não sei o que é que ele está fazendo na rua. Por quê? Porque eu não sou onipotente. Eu não sou omnipresente, eu não sou onisciente. Certo? Então eu cheguei a essa conclusão. Só pode ser porque Deus está dentro de nós. E Santo Agostinho já dizia que o Espírito, que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Já expliquei aqui o que significa o Espírito Santo. E tem, não sei se Jesus ou São Paulo, que dizia, você pode até pecar contra Deus, e você será perdoado. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, você não terá perdão.
gostei. Porque o Espírito Santo é a síntese, já falei aqui, do amor entre o Pai e o Filho. Entre o Pai e o Filho. Daí nasceu o Espírito Santo de Deus. Então, se você pecar contra o Espírito Santo, que eu vejo muitos pastores, um Edir Macedo outro dia, falou no Espírito Santo, e a plateia bateu palma, e ele, não. O Espírito Santo não quer palmas. O Espírito Santo quer dinheiro. Então, cada um de vocês meta a mão no bolso e bote dinheiro aqui. Isso é uma heresia. Ele falou do Espírito Santo e as pessoas aplaudiram. E ele, não. Não, o Espírito Santo não quer aplausos. O Espírito Santo quer dinheiro. Assim mesmo. Quem não quiser, escute. Eu postei aqui recentemente. E tem essa passagem. Meus irmãos, é o seguinte. Jesus, ele disse que existiam duas estradas. Uma estreita e uma mais larga. A estrada estreita é pedregosa, é espinhosa. Entenda você, exige de nós sacrifício, luta, sofremos dores. Nós passamos por dificuldades, por doenças, por aflições. Enquanto a estrada larga é aquela estrada aos olhos dos homens, a estrada fácil de se caminhar. O dinheiro, a riqueza, a prosperidade, os prazeres da vida, tudo passa pela estrada larga. Mas só que, enquanto a estrada estreita é o caminho que nos leva a Deus, veja, Jesus andou pela estrada estreita. Jesus andou pela estrada estreita. Dizem, um historiador da época de Jesus, dizem, César queria saber, ter uma informação, quem era esse Jesus que estava se espalhando e seu nome corria toda a Galileia, Jerusalém, e chegava a todo o Império Romano. Queria saber quem era esse Jesus. E ele escreveu, relatou a César. É uma pessoa assim, deu as descrições físicas de Jesus. E ao final do seu relato disse, é um homem que poucas vezes o veem sorrindo e muitas vezes chorando. Deu para entender? Porque Jesus, ele foi perseguido quando ele começou o seu ministério aos 30 anos.
de idade. Primeiro ele foi batizado por João Batista, que era seu primo, e ele foi para o deserto se preparar para a missão que ele haveria de cumprir. Lá teve as tentações, né? Ele sofreu 3 tentações do diabo, demônio. Daria todo o reino para Jesus. Está vendo todo esse reino? Eu te dou se tu me adorares. E Jesus disse, não. Só adoro a meu Pai que está no céu. É importante lembrar também uma coisa aqui para vocês. Jesus abriu mão da sua divindade. Jesus abriu mão da sua divindade para se tornar um de nós, com todas as nossas fraquezas. Ele só não pecou. Ele não pecou. Mas todo o sofrimento que nós passamos, Jesus também passou. Depois o demônio vem com outra tentação. Ele estava morrendo de fome, né? Porque ele estava no deserto. Transforma essas pedras em pão. E tu come, sacia tua fome. Ele disse, afasta-te de mim, Satanás. E por último, leva Jesus ao pináculo, que fica num canto lá da muralha de Jerusalém, e diz, olha, te joga daqui para baixo, tu não é Deus, tu não és Deus, se joga daqui para baixo e teus anjos te ampararão. E Jesus dá outra resposta, mas ele foi tentado por 3 vezes. Até que ele assume a sua missão, e aí ele começa o seu apostolado. Ele recruta os seus apóstolos. Pedro e André eram irmãos, acho que foram os primeiros, e foi chamando outro, até formar 12 apóstolos que o seguiam. E então, Jesus começou a ser perseguido pelo Sinédrio, porque Jesus estava ganhando muita fama. Viu César pedindo referências sobre Jesus, contei. Então Jesus começou com os milagres, com suas palavras, seus ensinamentos. Começou a converter os judeus. Cada vez mais, judeus se convertiam ao cristianismo, que não era cristianismo na época, né? Cristianismo nasce com Paulo. Jesus não fundou religião, Jesus não falou nada sobre igreja, ele ia ao templo. Mas ele preferia pregar no campo, nas cidades, até nas sinagogas também. Mas Jesus não ia exatamente, a missão de Jesus não era dentro do templo. Ele frequentava o templo, conhecia todo o Velho Testamento. Ele conhecia todo o Velho Testamento. Ele dava aula com 12 anos, ele ensinava os doutores da lei. E todo mundo ficava encabulado, como é que uma criança de 12 anos fala desse jeito? Jesus conhecia tudo sobre o Velho Testamento. Falando em Velho Testamento, voltemos às igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais,
Eu não sei, eu acho que foi o próprio Malafaia, que o Fábio Caio, eu gosto dele. É um pastor que eu respeito. Porque vejam bem, eu sou católico, mas eu não desrespeito as outras religiões. Mas esses neopentecostais, me perdoem, são falsos pastores. São lobos vorazes vestidos em peles de ovelha. E é a eles que me dirijo. E se você, por acaso, segue esses falsos pastores, infelizmente, você está. Só pela misericórdia de Deus você poderá se salvar. Mas se você estiver na ganância, andando nessas igrejas, na ganância de ser um empresário próspero, ganhar dinheiro, ter sucesso na vida, você está incorrendo em erro, além de estar sendo enganado. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, só o conhecimento liberta. Só o conhecimento liberta. Abra seus olhos. Se você, claro, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar, eu compreendo, mas pelo menos somos dotados de inteligência. Então, se você fica com aquela lavagem cerebral de que você vai prosperar, que você vai ganhar dinheiro, que você vai ser rico, que você vai ter um carrão, andar como os pastores que são ricos, com seu dízimo, com seu dinheirinho, você deixa de comer. Já está passando de 1 hora, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tenho várias experiências, mas é do conhecimento de vocês. Mas essa aconteceu comigo. Eu tinha uma empresa e para chegar na minha empresa, ficava na mesma avenida que era Antônio Carlos Magalhães, a sede, na mesma avenida dessa Igreja Universal. Eu tinha bebido muito no dia anterior. Muito, muito, muito. E minha mulher é muito católica. Minha mulher é muito católica. Eu também nunca frequentei igreja, essas igrejas, sabe? Já fui na igreja batista, já fui em outras igrejas, tá? Eu conheci um pouco. Aliás, vou contar 2 histórias. Eu não, 2 ou 3, talvez, mas tudo curtinha. Então, nesse dia, no dia anterior, eu tinha bebido demais, demais. Eu estava para baixo, ó, depressivo. Estava em baixa mesmo, sabe? E eu ia para a empresa, paletó, gravata, estava no arranjo. Fica sempre aqueles obreiros na frente, né? Obreiras. Eu senti que quando eu entrei na igreja, ela... o pastor. Mas achei uma coisa normal. Tudo bem.
Mas eu disse para um arranjo, com pinta de empresário. E eu digo, filha, falei com minha mulher, eu digo, filha, eu estou para baixo, eu queria ouvir a palavra de Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus, que eu estou muito para baixo. E não era a igreja ainda não, era um galpão. Eles compraram o galpão, depois construíram essa grande igreja que fica ali em frente, o Iguatemi, né? Então, não deu 5 minutos. Me sentei com a mulher concordou, porque minha mulher é assim, né? Pro lado de igreja, adora. Ela concordou. Eu digo, vamos. Desci da range, entrei na igreja. Não deu 5 minutos. Eu nem ouvi ele falar nada sobre evangelho, sobre a palavra de Deus. Não ouvi nada. Não falou nada, absolutamente nada. Na hora que eu entrei, que sentei, nós sentamos. Aí ele já disse, olha, quem é dizimista, por favor, levante a mão. Aí algumas pessoas levantaram. Eu não levantei, porque eu não era dizimista, era a primeira vez que eu estava frequentando aquela igreja. Não era igreja, era o galpão. Aí eu também fiquei na minha. Ele disse, eu quero rezar pelos dizimistas. Mas logo em seguida, olhe que ele não falou nada sobre o evangelho. Logo em seguida, ele disse, não, eu quero rezar para quem não é dizimista. Quem não é dizimista, por favor, levante a mão. Eu levantei. A mulher também levantou. E outras pessoas. Venham cá, venham cá. Venham cá que eu quero fazer uma oração para vocês. De boa. Eu agora já me apresentei que não era dizimista. Então, mas não fez oração nenhuma. O que ele fez foi o seguinte. Quem de vocês, e a gente tudo ao redor dele assim, né? Cara a cara. Quem de vocês tem coragem de dar para Jesus R$ 500? Eu digo, rapaz. Aí minha cara já foi pro chão, né? Eu digo, meu Deus. Nem fez oração, não fez porra nenhuma. A primeira coisa que ele fez foi intimidar a gente. Constranger. Quem de vocês tem coragem? E passava olhando assim, ó. Eu encarava ele mesmo também, olhava nos olhos dele, ele olhava no meu, olhava no dele. Aí ele, ninguém? Será que Jesus não merece R$ 500 para a obra dele? Eu digo, meu Pai eterno. Daqui a pouco ele baixou. R$ 300. Quem aqui tem coragem de oferecer R$ 500 para a obra do Senhor? Eu pensei comigo mesmo, eu digo, que porra, onde foi que eu vim me meter? Aí passava olhando para todo mundo, encarando todo mundo. E eu quieto. R$ 100.
Quem é que tem coragem aqui de dar 100 reais para a obra de Deus, para a obra de Jesus? Aí, um senhor, né, um rapaz, que eu não sei se não era combinado, tirou um cheque. Pastor, eu tenho aqui um cheque de 100 reais. Só que é para daqui a 30 dias. Não! Quero seu dinheiro, não. A obra de Jesus precisa é hoje. Não é daqui a 30 dias, não. Pode ficar com seu cheque, não quero, não. Eita, porra, que vergonha alheia que eu fiquei. Porque eu digo, coitado desse pobre, coitado, né? Eu não sei se tudo isso não é combinado previamente, né? Ele baixou de 100, 50 reais. Aí quando ele viu que... Aí sim, uma menina, uma mocinha, deu lá 50 reais, ficou papeando com ele. Uma senhora também pegou 50 reais e deu. Aí baixou. Virou as costas para a gente, que estava na frente do altar. Virou as costas. E disse, vocês dê agora quanto quiser, 10 reais, 2 reais, 5 reais, dê o que quiser, dê o que quiser. Eu não dei, foi porra nenhuma. Me piquei e fui-me embora. Eu digo, meu Pai eterno, o Pai eterno, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus e eu fui passar por vergonha, né? Um outro caso. Eu tocava sanfona e fui convidado por amigos meus para ir almoçar na casa de uma senhora, né? Através de amigos meus, que eu não conhecia a família. Eu fui. Quando eu chego lá, entre comes e bebes, etc., né? Aí um rapazinho disse, tia, estou abrindo uma igreja. Aí eu já pensei assim, meu Deus do céu. Como assim, meu filho? Você abrindo uma igreja? Disse, tia. A gente já tem um pastor que conhece a Bíblia e já temos o nome da igreja. Agora só falta a gente achar o ponto para a gente botar umas cadeiras e aí começar a igreja. Desse jeito. Porque você sabe que para você abrir uma igreja, basta você registrar um CNPJ. Eu posso abrir uma igreja em qualquer lugar. Eu registro essa tal de igreja. Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo, Espírito Santo. Eu registro, pronto. Eu estou com licença para ludibriar as pessoas. E outro fato é que eu me juntei. Na verdade, não foi casamento, eu já estava separado da primeira mulher. Conheci uma índia, eu tocava sanfona, como disse, num restaurante lá em Itapuã, restaurante dançante, com salão de dança, essas coisas. Conheci essa índia, até tive um filho com ela que veio a falecer com 29 anos. E ela também já faleceu de forma trágica, que eu não gosto de comentar.
E já não estava mais comigo, né? Peguei meu filho, primeiro botei com minha mãe, para morar com minha mãe, porque era uma favela perigosíssima, e trouxe para morar comigo. Minha mulher aceitou muito bem. E chegou um pastor nessa comunidade e eu estava cheio do pau, bebendo. Aí minha mulher, essa índia, estava assistindo o culto e o pastor lá pregando, porém com a Bíblia voltada de cabeça para baixo. Aí eu gritei da janela, né? Porque eu estava fora. Eu digo, pastor, a Bíblia está de cabeça para baixo. Ele não sabia nem ler, meus irmãos. Nem ler. Era uma casa que emprestaram a sala para ele começar a pregar dentro dessa casa para o povo. Ele não sabia nem ler. Eu reconheci porque a Bíblia você tem, né, na capa escrito a Bíblia, ele estava voltada para a cabeça para baixo. Fundei outro dia, aí eu já não fui mais. Quer dizer, eu não fui para o culto, né? Eu fui ver o que é que estava se passando. Aí chega a mulher em casa. Meu bem, eu digo, diga. O pastor disse que se a gente tiver, nem que seja o dinheiro do leite do nosso filho, que se a gente der para o pastor, Deus vai dar em dobro. Eu digo, o quê? Você vai tirar o dinheiro que você tem, que, que é para alimentação do seu filho, você vai dar pastor, é? Ela aí calou a boca, não me disse mais nada. Mas é isso que eles fazem, meus irmãos. Nós somos um país de pobres, um país de pessoas que passam necessidade, que passam fome. Hoje dizem que Lula já tirou uns 15 milhões de pessoas da miséria total. Mas no tempo de Bolsonaro, era 33 milhões de pessoas passando fome. Como é que você não dá valor a um homem deste presidente hoje, Lula? Eu já tive problemas com Lula no Mensalão, no Petrolão, tanto que, se vocês olharem meus vídeos antes das eleições, eu já dizia que eu não queria nem Bolsonaro e nem Lula. Mas hoje eu estou vendo Lula está casada com uma socióloga, então ele está preocupado com as pessoas mais pobres, mais carentes. Enquanto aquele infeliz, eu não sei, posso perder amigos aqui, do Bolsonaro, ladrão, a família é uma quadrilha que tem que ser presa. Tanto ele quanto a família. A Micheque agora está dizendo que é pastora. Aonde, meus irmãos? Aonde que esta mulher estudou teologia? Onde que esta mulher estudou filosofia? Eu duvido se ela concluiu o segundo médio, o segundo colegial. Ou se não fez só o primário, porque ela era cuidadora de idosos. E era gente vulgar, prostituta. Valdemar, que o diga.
certo? E aquele, digamos assim, aquele casamento, aquele é de fachada, é homofóbico, é misógino, ele é racista, ele não gosta dos pobres, ele trabalhou sempre para a classe média e para aqueles caras da Faria Lima. Farias Lima, né? Faria Lima, é. Aqueles banqueiros, os investidores. Né? Lula está combatendo para ver se muda. Pois é. Agora, o que ele fazia? Não dava salário mínimo para ninguém? Lembra das peles de galinha? Lembra da fila do osso? Lembram da Covid? Né? 33 milhões de pessoas passando fome, será que vocês têm consciência disso? Agora, claro que a classe média atingiu um patamar e não quer que o pobre alcance a distribuição de renda, que seja feita uma distribuição de renda, porque o avarento, quanto mais ele ganha, mas ele quer ganhar mais. Agora, para levar para onde? Só se for para o inferno, porque para o céu ele não vai levar. Eu garanto a vocês que para o céu ele não vai levar, porque Deus não precisa de dinheiro. O demônio talvez precise. O diabo talvez precise de dinheiro para fomentar mais, para ganhar mais almas, para ganhar mais gente para o seu meio, né? Mas Deus não. Deus não precisa de dinheiro. O que Deus quer é que a gente viva em paz, que a gente sinta o amor pelo próximo, que ajude o próximo. Lembra da passagem onde Jesus disse que no julgamento final haverá gente que vai dizer: mas Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, eu fiz milagres em teu nome. Senhor, etc, etc. Eu não vos conheço. Eu não te conheço, afasta-te de mim. E se você estiver perto desse pastor, Jesus possivelmente vai dizer a mesma coisa. Porque não falta quem leve o evangelho para você. Não falta quem alerte a você que você está andando no caminho errado. Você está sendo cúmplice de toda essa maldade, de toda essa perversidade. Vou contar um casozinho. Uma mulher pegou a casa dela e doou para a Universal. Resultado, hoje ela mora na mesma casa doada para a Universal e paga o aluguel para a Universal. Foi claro? Ela doou, porém a Igreja Universal cobra dela o aluguel. A filha está entrando na justiça, mas como ela é idônea, se ela doou,
eu não sei se ela vai conseguir reverter essa situação. Mas é o que está acontecendo. Ela doou a própria casa para a Universal e a Universal volta agora e cobra o aluguel que ela mora na casa que era dela. E assim, meus irmãos, eu teria vários exemplos para citar para vocês. O Valdomiro Santiago, que criou um feijão que curava Covid, o irmão morreu de Covid, ele teve Covid. Tá entendendo? O Malafaia vai passear, tem carrões, Ferrari, Mercedes, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, mansões, apartamentos, à sua custa. E você talvez dormindo num colchão, no chão, enquanto eles vivem na luxúria, iates, jatinhos, carros importados, relógios Rolex de 150, 140 mil reais, anéis de 4, 5 mil dólares. O Malafaia não nega de dizer isso. O outro, você disse que foi esfaqueado e passava o sangue, aquele Valdemiro, ele limpava o sangue dele e o povo fazendo fila para tocar naquela toalha porque tinha ali o sangue de Valdemiro, como se fosse um deus. Isso é idolatria. Isso é pecado. Isso é idolatria. Meus irmãos, tá bom. Estamos com 1h29 de coisa. Eu espero que eu tenha... É tanta coisa que eu gostaria de fazer. Mas nós vamos ter tempo. Aos pouquinhos. Agora, eu não alcanço muita gente, sabe? Seria bom que vocês curtissem os meus vídeos, porque você curtindo o vídeo, vai para mais pessoas. O YouTube, sabe? Ele leva... É o tal do... Como é que chama, meu Deus? Bom... algoritmo. Beijo a todos. Libertem-se para o caminho verdadeiro de Jesus. É o que eu espero. E volto a repetir. Esse Pix que eu estou mandando aqui, falando para vocês, eu não tenho nada a ver com isso. É para a entidade. Eu não vou tomar conhecimento de nada. Portanto, você, meu conterrâneo, meu amigo que me conhece, eu tenho muitos amigos que são meus amigos no Face, contribua. Eu não vou saber nada. Contribua com R$5, com R$10, com R$15, com R$20, com o que você puder. Eu sei que eu tenho amigos que têm condições boas. Eu tenho amigos que têm boas condições. Então não custa nada você fazer uma ajuda, quem sabe mensalmente, e mesmo com um pouquinho, já ajuda. E eu vou prometer para vocês que vocês vão ver um coral cantando bonito para vocês. Muito obrigado, tenham uma boa noite e que Deus abençoe a todos.